Senhor presidente, senhores vereadores, assessores, funcionários, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, que nos ouvem pela rádio, a minha saudação. Hoje tivemos uma reunião um pouquinho mais longa, porque contamos com a presença do secretário de Obras no início da sessão. Foi bastante produtivo, conseguimos colocar as nossas preocupações e entender um pouquinho a lógica e a sistemática como essa secretaria atende os pedidos que passam por essa casa. Sempre é bom a gente discutir e chegar, então, a um consenso. A vereadora Cris apresentou a moção de parabenização à Escola Dr. Otto Flá, CIEP, e eu vou fazer, sim, uma menção um pouquinho às origens dela como escola municipal, porque na última sessão tivemos, inclusive, quando a minha sugestão de transformação da Escola Dom Pedro II em Escola de Iniciação Agrícola, surgiram algumas discussões, comentários, e eu gostaria, então, de colocar a minha percepção e como foram os fatos que eu vivenciei. Hoje disse que me orgulhava de ter participado dessa ação da municipalidade assumir essa escola. Uma escola que está num bairro populoso, com muitas crianças, deveria sim ficar de portas abertas. E ela, sendo municipal, como muito bem foi dito hoje, com 400 alunos, traz muito recurso para o nosso município, porque o Fundeb se recebe pelo número de alunos que o município tem. Então, foi muito providente essa adesão dessa escola para as escolas municipais. Nunca fui contra as escolas do interior e não sou contra as escolas do interior. Por isso trouxe a moção por solicitação de professores de que a escola Dom Pedro II fosse uma escola de iniciação agrícola. E durante a semana passada, algumas pessoas me perguntaram: Marta, mas me explica por quê, qual é a diferença da escola Dom Pedro que tinha e uma escola de iniciação agrícola? A diferença é que a escola Dom Pedro que tínhamos retirava crianças, recolhia, não é retirava, desculpa o termo inapropriado, recolhia crianças dos nossos bairros e das proximidades, principalmente da escola CIEP, e levava para a Vila Santo Antônio. Essas crianças iam de ônibus todos os dias, enfrentando uma rodovia BR-392, até chegar à escola. Lá eram muito bem atendidas. Era uma educação de qualidade. Mas por que vamos tirar elas de perto de uma escola para levar para outra? Então, trouxe como sugestão a escola de iniciação agrícola. No que ela vai diferir? Nós não vamos mais levar a criança dos 5 aos 10 anos ou aos 12 anos para a escola. Nós vamos ter crianças que estão a partir do 6º ano, 6º, 7º, 8º e 9º ano, que depois se encaminhariam para uma outra escola agrícola. Quantas crianças ou jovens optam por uma escola agrícola, seja ela da cidade vizinha, Escola Guaramano, seja ela de outro município? Então, essa é a sugestão. A minha sugestão de que fosse feito um estudo nesse sentido. Não é uma imposição, não é uma sugestão de estudo para verificar a viabilidade.
E faço isso também porque conheço a estrutura da escola da Vila Santo Antônio, que é maravilhosa. É uma estrutura boa. E temos sim que nos preocupar com essa estrutura para que ela não fique ociosa. E nesse sentido o colega vereador Valdemar tem razão. Precisa-se um destino. Da mesma forma como a gente pensava, a escola CIEP precisa de um destino, esse prédio. O que aconteceria nesse prédio se não tivéssemos aula e alunos? Um prédio ocioso. Muito em breve seria tomado para atos de vandalismo. Muito em breve seria destruído. Então é isso. Não sei quanto tempo tenho ainda, presidente. Não está marcando. Eu vou falar um pouquinho também do pedido de informação que fiz sobre consultas e exames especializados, que é uma preocupação de muitas famílias, porque quando a doença bate na nossa casa, ela toma toda a nossa preocupação. E com razão. Tá? A gente sabe que o município é obrigado a investir, e ele investe 15% do seu orçamento em saúde. 15% do seu orçamento em saúde. Então, nós temos recursos, não são suficientes. O que acontece? Não estão sendo repassados os recursos estaduais e federais. Qual é a situação que a gente tem? E qual é a sistemática que está sendo adotada para esses encaminhamentos? Existe uma fila de espera. Como é que isso funciona? Então, é isso que eu gostaria de saber, para colocar também para as pessoas que me procuram. Tem pessoas com situações muito graves de saúde, muito graves, situações com criança, que precisa de um atendimento especializado e não estão conseguindo. Então, a gente gostaria que isso fosse diferente. Acredito que a secretária de saúde também gostaria que fosse diferente. Quero falar ainda sobre o pedido de informações feito pelo colega vereador Júnior a respeito da dengue, e dizer que é muito preocupante. E é responsabilidade de todos e de cada um cuidar para que a gente não tenha no nosso município surtos dessa doença tão grave e tão dolorida quanto a dengue. Fico com essas considerações hoje. Desejo a todos uma ótima semana de trabalho e que fiquemos todos com Deus. Muito obrigada.